Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também demais irmãos e irmãs de outras igrejas evangélicas e cristãs, amigos queridos que estão ao alcance deste vídeo. Meu nome é pastor Fernando Fernandes, aqui da Primeira Igreja Batista em Penápolis. Eu li uma notícia publicada pelo portal UOL, na coluna Viver Bem, falando sobre estudos de casos durante a pandemia. O tema dessa reportagem é: para cada 100 casos de Covid-19, há 7.000 novos casos de ansiedade, aponta estudo. E aí eles vão explicar aqui que eles resolveram então fazer uma pesquisa e o estudo, resultado dessa pesquisa, foi publicado no último dia 10 de novembro. Então eles vão falar sobre o desafio de bem-estar na era da Covid-19. Eles entrevistaram, pesquisaram milhares de pessoas na Inglaterra e nos Estados Unidos, e dali então, por amostragem, eles fizeram algumas projeções, e o resultado a que eles chegaram foi que em cada grupo de 1 milhão de habitantes no planeta, nós temos 100 novos casos de Covid. E 7.200 pessoas neste grupo de 1 milhão apresentam sinais de ansiedade, ou seja, nós estamos padecendo muito mais com uma pandemia de ansiedade do que a própria pandemia da Covid-19. E eu confesso que ao ler essa reportagem, meu cunhado Valfrido, que é diácono lá na Igreja Batista, lá no Rio de Janeiro, pastor Fernando Pereira, Igreja Batista Ebenezer, lá na Cidade de Deus, mandou para mim. E eu fiquei me perguntando por que as pessoas estão tão transtornadas de ansiedade, e será que isso está somente relacionado com o problema da Covid? Eu acredito que não. E a conclusão que eu cheguei à luz do texto bíblico foi a seguinte: mais fé, menos ansiedade. Menos fé, mais ansiedade. Porque nós vivemos um tempo em que há sim um discurso social, né? Um discurso com um viés de ideologia política, libertária, progressista, afirmando que nós temos que abandonar a fé e a percepção da fé, daí tanta perseguição religiosa no mundo, não apenas em relação aos cristãos, a fim de que as pessoas cheguem a um nível que eles consideram de maior desenvolvimento na sociedade. Lógico que isso tem gerado uma série de expectativas nas pessoas. Isso tem gerado uma série de circunstâncias que têm elevado esse nível de transtorno de ansiedade nas pessoas. Porque hoje você precisa ter uma carreira profissional e decidir isso aos 16, 17, 18 anos no máximo. Hoje, se você pretende casar, você precisa ter uma casa, está estabilizada, essa casa toda equipada com equipamentos tecnológicos, né? Tudo elétrico, eletrônico, funcionando. Então, é uma demanda muito grande por atender, me perdoe o trocadilho, a demanda social, e isso tem gerado ansiedade. Não é diferente no mundo religioso, não é diferente no meio evangélico, a teologia da prosperidade, a visão da teologia da libertação, que gera uma expectativa no indivíduo de que ele deve, que ele pode, que ele precisa melhorar de vida e que ele precisa alcançar o lugar que é preparado para ele na sociedade, porque senão ele é um fracassado, porque senão ele está
está sob opressão do diabo, ou porque senão os governantes estão oprimindo e você precisa buscar libertação de tudo isso. Pois bem, depois de orar e refletir sobre isso, eu me voltei mais uma vez ao texto bíblico e eu me deparei mais uma vez com o texto de Mateus, capítulo 6, dentro do contexto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E aí, nesse capítulo 6, os versos 25, 34 e voltando ao 30, quando Jesus fala sobre as preocupações da vida. Eu não vou ler todo o contexto, eu vou ler apenas Mateus capítulo 6, esses versos que eu citei, 25, 34 e 30. O verso 25 em Mateus capítulo 6 diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí lá no verso 34, Jesus vai dizer, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. E aí eu volto no verso 30, em Mateus capítulo 6, onde nós lemos assim, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ok, a partir daí eu tenho sim uma sustentação para minha tese, a minha ideia, aquilo que me serve de tema. Mais fé, menos ansiedade. Menos fé, mais ansiedade. E considerando essa pesquisa que foi apresentada e considerando o entendimento que a gente tem, até à luz da psicologia e da psicanálise clínica, nós podemos então chegar a algumas conclusões à luz do texto bíblico. Antes, a gente deve então conceituar o que é ansiedade. Bom, de um modo simples e direto, você já deve ter visto isso em redes sociais, a sabedoria popular, os mais antigos costumam dizer que ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, você se preocupa demais com o futuro. Ansiedade é, de fato, uma preocupação intensa, uma preocupação excessiva e persistente. E ela gera medo em relação às situações cotidianas. Ansiedade em si não é uma doença, é um transtorno que demonstra, como se diz, uma doença subjacente. Há um outro problema que está ali, como um iceberg, só tem uma pontinha, a ponta desse problema é a ansiedade. A ansiedade pode ocorrer com certa frequência e ela vai gerar alguns sintomas. Aumenta a frequência cardíaca, a respiração se torna mais rápida, mais curta, a pessoa tem sudorese, começa a suar muito, né? E ela sente também uma sensação de cansaço quando está em ansiedade. A dificuldade é a gente conseguir distinguir a ansiedade boa, natural, e a ansiedade ruim, sintoma de alguma doença, ou seja, a ansiedade que é transtorno. Porque até certo ponto, diante do novo, diante do inesperado, diante de um desafio, é normal a ansiedade. É normal. Porque a adrenalina sobe, os hormônios se conjugam no organismo e você tem ou a reação de luta, de ataque ou de fuga. E isso é um sintoma de ansiedade. Porque você luta pela sua sobrevivência, seja na disposição de fugir ou de atacar. Mas, se essa ansiedade não passa diante daquele quadro, e se ela gera preocupação excessiva, preocupação intensa, persistente, e começa a causar medo diante de situações do dia a dia, medo de sair de casa, as chamadas síndromes do pânico e vai por aí afora. É bom observar. Às vezes, você reprogramando a vida, você consegue superar a ansiedade. Outras vezes, você, com o exercício religioso, né, a devoção, a fé, você consegue acalmar o teu coração e isso abre a visão. E você então supera a ansiedade. Há casos, muitos casos, em que é necessário
essa reprogramação da vida, é necessário o exercício da devoção religiosa e a terapia. Um psicólogo, um psicanalista, para ajudar você a buscar esse equilíbrio. São os 4 pilares que podem ajudar uma pessoa a vencer as suas crises de ansiedade. Ela pode usar remédio, a alopatia, ela precisa de exercício físico, ela precisa de devoção religiosa e ela precisa de terapia. Mas olhando o texto, os 3 versos que nós lemos e buscando compreender por que a afirmação se justifica mais fé, menos ansiedade, menos fé, mais ansiedade, eu observo dessa forma, primeiramente nos versos 25 e 34. Jesus diz: não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem com o amanhã. Há uma versão, Almeida, revista e corrigida, que ela usa uma palavra que eu penso particularmente que traduz com mais fidelidade a expressão, porque no original a palavra tem a ver com ansiedade. O radical da palavra usada por Jesus no grego impõe, ou melhor, indica que há a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos com a própria vida, não andeis ansiosos com o amanhã. Essa é a ideia básica. Então, as pessoas estão preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir, as pessoas estão preocupadas com a própria vida, com a sobrevivência, em não se contaminar com a Covid, ou até em se contaminar, porque a quantidade de gente que anda pelas ruas sem máscara, se aglomerando por aí afora, em festas e tudo mais, a impressão que passa é que todo mundo quer adoecer de uma vez para ver aonde isso vai parar, o que é uma loucura. Mas está todo mundo preocupado, o comércio preocupado, a indústria preocupada, o governo preocupado, o Congresso preocupado, todo mundo preocupado e preocupado até com coisa que não vai mudar nada a vida de ninguém. E essa preocupação gera esse transtorno. E essa preocupação ela é resultado de um desvio de perspectiva, um desvio de foco. Nós deixamos de ter como prioridade na nossa vida a fé em Deus e a dependência em Deus e começamos a olhar a própria vida, as próprias necessidades, as próprias crises. E isso gera ansiedade. Porque como Jesus disse num determinado momento, lá no verso 27, né, quem de nós, por mais que fiquemos preocupados, ansiosos, podemos acrescentar 45, 50 centímetros à nossa própria altura, ou um dia a mais, ou um dia a menos na nossa vida? Não temos esse poder. Então, essa preocupação é, na verdade, um transtorno gerado porque nós tiramos a nossa perspectiva existencial da fé em Deus e colocamos nas questões materiais, nas demandas da sociedade, que tem gerado esses anseios de uma vida melhor. E aí o desafio, então, é voltar à perspectiva da fé. E aí vem, então, a segunda questão que eu penso que justifica o tema. Porque Jesus diz no verso 30, homens de pequena fé. Na verdade, traduzindo literalmente, seria homens de fé apequenada, diminuída. E a ideia é de que tem alguma coisa exercendo uma pressão, uma ação para diminuir a fé. E nós não podemos negar o fato de que a própria sociedade tem exercido pressão contra as pessoas que creem em Deus, as pessoas que têm fé. As pessoas que têm uma devoção e que praticam uma devoção religiosa. Estamos sendo pressionados a abandonar isso, a abrir mão disso e a viver a vida, deixando a vida levar. Isso não é existência, isso é subsistência. Não é sobrevivência sequer, é subvivência.
E nós não estamos aqui, não fomos criados por Deus para viver nessa condição subhumana. Nós somos criados para a glória de Deus. Por isso o nosso foco tem que estar em Deus, para que a gente não padeça esse transtorno de ansiedade que pode levar às síndromes, às mais diversas, e que pode até levar ao suicídio. Porque você não atende a demanda, então você se sente um fracassado. Você não consegue a prosperidade prometida na igreja, então você sempre vai se sentir um infiel, um amaldiçoado, um perseguido pelo diabo. A sua família, a sua casa nunca vai ter a estabilidade que você olha pelo muro e acha que a do vizinho tem. Então você é sempre o pior dos piores. E Deus diz, não adianta, você não vai resolver o problema. Isso só vai diminuir, apequenar a sua fé, a própria ansiedade que você permite se encastelar no teu coração e perturbar a sua mente, transtornar a sua mente, inclusive turvar, embaçar a sua visão e seus olhos, ela vai diminuir a sua fé. Por isso, mais fé, menos ansiedade. Menos fé, mais ansiedade. E à medida que a ansiedade aumenta, a fé se vai esvaziando, se apequenando. E aí você se sente impotente diante dos desafios. Mas olha, partindo do princípio da colocação de Jesus, nós somos impotentes diante dos desafios. Partindo do princípio da colocação de Jesus no verso 27, nós somos incapazes de atender a demanda da sociedade. Então, o que nos resta é a fé no Deus da provisão. O que nos resta é a fé no Deus que faz cair o pão, o maná do céu. O que nos resta é a fé no Deus que torna grande as coisas que Ele nos dá, que Ele provê para nós, e aqui o texto diz, é roupa, é alimento, é cuidado, coisas do dia a dia. E Ele faz isso sempre para nos abençoar e com abundância. E é interessante quando Jesus fala que esse excesso de preocupação com o futuro, essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade vai apequenando a fé, porque Jesus usa a mesma palavra que está aqui no verso 30, quando ele fala lá em Mateus 17, verso 20, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostardas, ora, veja você, se Jesus usa o mesmo termo para falar pequena fé aqui, ou fé apequenada, e se ele disser, se a sua fé for pequena, mas do tamanho de um grão de mostarda, imagine, essa fé que vai se esvaziando na ansiedade, ela é uma fé ainda menor do que aquilo que Jesus disse, que se for de um tamanho, do que aquela fé que Jesus disse, que se for do tamanho de um grão de mostarda, a gente tem o poder de dar ordem aos montes e dizer, sai daqui e se lança no mar. E ele vai. Para você ver o desafio que a gente tem diante de nós, quando falamos em fé, como sendo um dos elementos dados por Deus, para que a gente consiga vencer o transtorno da ansiedade e sair dessa estatística dentre os 7.200 em cada grupo de milhão, que está aí perturbado, transtornado, adoecido pela ansiedade. Pois bem, querido, eu creio nisso e assim afirmo. Mais fé em Deus, menos ansiedade. Menos fé em Deus, mais ansiedade. Quanto maior a sua preocupação com a vida, em atender a demanda da sociedade, menor a sua fé vai ficando, até o ponto de você entrar em ansiedade, entrar em desespero e perder-se. E não é perder-se só nos bens materiais, é perder-se na vida. Porém, quanto maior fé e dependência de Deus para suprir as necessidades, menos ansiedade. Porque se Deus veste de beleza os lírios do campo, se Deus alimenta as aves, e se Deus faz maravilhas para nós, que somos seus filhos, não há razão de nos preocuparmos, de vivermos em ansiedade, mas sim
motivação para vivermos pela fé em Jesus Cristo. Para vivermos pela fé no Deus de toda a provisão. Querido Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que nos pomos diante do trono da Tua graça. Primeiro pedimos perdão, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe que muitas vezes somos tomados de ansiedade, de preocupação em relação ao futuro. E uma vez perdoados, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Que o Senhor faça com que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Teu poder, para a Tua provisão. A fim de que aprendamos a viver contentes, esperando as bênçãos do Senhor. O dia de amanhã virá, e do jeito que ele tiver que ser, ele vai ser. Mas o hoje nós não podemos perder, e é por isso que precisamos de fé no Senhor. Eu oro por aqueles que têm sofrido com ansiedade, Pai, eu abençoo a vida deles. Eu clamo a Tua cura agora. Tira essa ansiedade do coração e coloca fé. Abençoa, transforma essa vida. Dá paz a esse coração. Ó Deus, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor. Eu oro abençoando a cada um que nos assiste agora, em nome de Jesus. Amém. 2 e 2. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo